Os Cavaleiros de Ouro deveriam ser os guerreiros mais fortes do exército de Atena, mas os Cavaleiros de Bronze são os protagonistas da história e acabaram tirando esse destaque deles. Só que cada um dos dourados foi concebido para ser o melhor em alguma coisa. E no vídeo de hoje vamos falar em que cada um deles é melhor. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva, e quando se fala em qual cavaleiro é mais poderoso, muita gente usa esse argumento que cada um é melhor em uma área, o que de fato é verdade, mas nem por isso um não pode superar o outro no combate, pois às vezes uma técnica ou habilidade pode fazer a diferença numa luta. Só que o intuito de hoje é falar sobre a especialidade de cada dourado, suas funções em caso de uma guerra santa, e obviamente vamos começar pelo guardião da primeira casa. Mu, o maior poder telecinético. Esse é talvez o cavaleiro que tenha mais títulos e funções no santuário, pois é conhecido como aquele com maior poder telecinético, a melhor técnica defensiva e o único a dominar a arte de restauração de armaduras. Quanto ao poder mental, ele possui um nível muito acima dos outros porque não é humano, ele é da raça Muviana, originária do continente perdido de Mu, que há muito tempo atrás afundou durante a gigantomaquia, sobrando apenas uma pequena porção de terra chamada Ilha da Rainha da Morte. Então, para quem não sabe, o local de treinamento do Ikki é o último resquício do continente de Mu. Sua civilização era composta por várias famílias, incluindo o clã dos alquimistas, que são aqueles que têm o conhecimento de restauração das armaduras. Xion, Mu e Kiki são descendentes desse clã, por isso possuem esse conhecimento que é extremamente importante para o exército de Atena em qualquer época que ela renasce. Sem os cavaleiros de Ares, quando uma armadura morresse não teria o que fazer, o cavaleiro perderia sua proteção permanentemente e isso enfraqueceria o exército de Atena. Então, suas funções na guerra são muito estratégicas e envolvem restaurar as armaduras, usar seu teletransporte para ajudar a deslocar parte do exército para missões específicas, salvar seus companheiros de outras dimensões se necessário e enfrentar possíveis inimigos com telecinese. Aldebaran, o mais forte. Todo mundo sabe que o brasileiro tem o título de cavaleiro com maior força física, só que infelizmente não foram mostradas muitas aplicações práticas, já que eles lutam muito mais com o cosmo do que com os músculos. Mas podemos presumir que ela faria diferença em alguma situação específica de combate. Por exemplo, o Mil de Papillon era um espectro com um grande poder psíquico, que mostrou ser necessário alguém com o mesmo estilo de luta para derrotá-lo. Qualquer outro cavaleiro que não fosse o Mu teria tido problemas com ele. Da mesma forma, poderia existir algum inimigo com muita força física que fosse necessário o Aldebaran para vencê-lo, e seria interessante ver isso em ação, mas infelizmente Kurumada não soube aproveitar bem os dourados. Saga de Gêmeos, o mais poderoso. Esse título gera muita polêmica entre os fãs, mas de fato muitas vezes ele é chamado de mais poderoso, mas não porque é o mais forte de forma geral, e sim porque detém o maior poder destrutivo. A técnica Explosão Galáctica é a mais destrutiva dos cavaleiros, e sua propaganda é que seria capaz de destruir até as estrelas de uma galáxia. Claro que isso é uma metáfora, mas esse poder é o que causa mais danos físicos, o que é diferente de ser o melhor. Por exemplo, a melodia da flauta de Sorrento faz o poder de um cavaleiro cair a apenas 1%, isso é muito apelão e em certos combates é melhor um poder assim do que um poder destrutivo. Então a função de Gêmeos é ser a arma nuclear do exército de Atena. Quando ela precisar causar estrago, Saga é a pessoa certa. Máscara da Morte, o mais cruel. Seu título não está relacionado a algum poder especial, e sim a sua capacidade de fazer qualquer coisa que seja necessária para alcançar a vitória. Pode parecer besteira, mas numa guerra essa é uma coisa essencial para um soldado, porque muitas vezes é preciso fazer coisas moralmente questionáveis ou sacrificar inocentes por um bem maior. Então, se o mestre do santuário precisar de um assassino, ele vai mandar o Máscara da Morte, que aceitaria o serviço sem hesitar, diferente de outros cavaleiros que têm um senso de honra muito forte e hesitariam. Foi por isso que ele foi enviado para matar o mestre ancião, pois sua função é matar quem seja necessário, ou pelo menos tentar, né? A Ioria de Leão, o mais impulsivo. Outro título relacionado à personalidade, a Ioria é sem dúvidas o mais impulsivo de todos os dourados. Ele não costuma pensar muito antes de agir e podemos perceber isso claramente em várias situações. Por exemplo, quando ele descobriu que o mestre do santuário era um traidor, não contou conversa e foi direto enfrentar ele, sem falar nada para ninguém, nem pedir ajuda, o que também pode ser considerado burrice. Já na saga de Poseidon, ele queria descumprir as ordens do mestre ancião e sair de sua casa para ir ajudar os Cavaleiros de Bronze, sendo impedido por Mu porque eles não podiam deixar seus postos já que Hades estava prestes a atacar. Então a função dele é ser aquele que descumpre ordens se for necessário, o rebelde que mete o peito e faz as coisas sem planejar, porque às vezes é isso que é preciso. Chakra de Virgem, o maior cosmo. Assim como Mu,
Shaka tem mais de um título, porque ele é dono do maior cosmo entre todos do exército de Atena, também é conhecido como o homem com o poder mais próximo de um deus. O mangá e a enciclopédia enfatizam isso inúmeras vezes, e todo mundo sabe que o cosmo é a grande fonte de poder dos cavaleiros, então ter o maior cosmo é algo que o coloca em outro patamar. Inclusive, sua técnica é tão apelona que outros dourados não conseguiriam executá-la, porque ela só funciona com a grande quantidade de cosmo que Shaka libera toda de uma vez quando abre os olhos. Sua função é ser o braço direito de Atena, uma vez que é o mais próximo de um deus, auxiliando e protegendo ela onde quer que vá, inclusive no inferno, e servir como arma definitiva de seu exército, pois se o poder destrutivo do Saga não for suficiente para derrotar alguém, o Tesouro do Céu certamente irá funcionar. Doku de Libra. É claro que Libra tem que ter o título de Cavaleiro da Justiça, porque além do simbolismo da balança, o nome Doku significa pequeno tigre, uma referência filosófica ao Yin Yang, que representa o equilíbrio universal. Ele é detentor das famosas armas de Libra, que por serem feitas do mesmo material das armaduras, são extremamente poderosas, sendo capazes de destruir até os pilares do templo de Poseidon. Como Atena proíbe o uso de armas por seus guerreiros, elas ficam sempre em posse do Cavaleiro mais justo, que além de guardá-las tem a função de julgar, em conjunto com Atena, se seu uso é realmente necessário em combate. Isso só aconteceu uma vez na história desde as eras mitológicas e foi durante a Guerra Santa contra o deus Ares e seus Berserkers, a mais sangrenta de todas. Miro de Escorpião, o mais preciso. Miro usa técnicas de perfuração, que consistem em atingir pontos específicos do oponente para causar dor e sangramento, no caso da agulha escarlate, ou paralisia, no caso da restrição. Por isso, seu treinamento foi voltado para que ele aperfeiçoasse ao extremo a sua pontaria, de forma a torná-lo praticamente um Gavigode aí dos cavaleiros. Em missões onde seja necessário um alto grau de precisão, Miro será o escolhido. E as situações que isso pode ocorrer são muito mais comuns do que você imagina. Afinal, se os lugares certos forem atingidos, um cavaleiro pode morrer ou ter seus ferimentos estancados, como o próprio Miro fez com Yoga. Aioros de Sagitário, o mais leal. Uma verdadeira lenda entre os cavaleiros de Atena. Antes considerado um traidor, suas ações foram reconhecidas por todos e ele é sem dúvida aquele que mais desperta admiração e reverência nos demais. Ele salvou Atena quando bebê e mesmo acusado de traição e sendo atacado por seus amigos, resolveu poupar a vida deles porque sabia que estavam sendo manipulados. Seu grau de nobreza é tamanho que numa entrevista Kurumada revelou que não fez ele voltar como espectro porque se isso acontecesse, os demais cavaleiros perceberiam de cara que haveria algo errado, já que Aioros jamais trairia Atena. E essa lealdade é recompensada porque Sagitário é o único cavaleiro que pode portar e usar uma arma sem pedir permissão a Atena, a sua flecha. Inclusive, em Next Dimension é revelado que Atena confiou a ele a honra de uma segunda flecha ainda mais poderosa, conhecida como a Flecha da Deusa, que uma vez disparada só pode ser bloqueada pela própria Atena. Shura de Capricórnio, a espada mais afiada. Apesar de no anime Shura se nomear como o cavaleiro mais leal, sabemos que ele não é. Até porque no mangá ele sabia que a verdadeira Atena estava com Aioros e mesmo assim preferiu seguir o grande mestre. Mas o Cavaleiro de Capricórnio é conhecido por portar a lendária espada Excalibur, que dizem ser capaz de cortar qualquer coisa. Óbvio que seu poder de corte é proporcional ao seu cosmo, então quanto mais ele o eleva, mais afiada a Excalibur fica. Agora some isso ao fato de que na enciclopédia Taizen é dito que o Shura tem as técnicas de luta corporal mais avançadas de todos os cavaleiros, e temos o melhor combatente corpo a corpo dos dourados. Sua função é ir para além de frente e fatiar os inimigos que nem manteiga. Camus de Aquário, o mais frio. Esse é um título literal, ou pelo menos deveria ser, já que Camus deveria ser o cavaleiro com o ar mais frio de todos, porém ele perdeu esse título para o seu pupilo e protagonista da série, Yoga de Cisne. Independente disso, Camus continua sendo o mais frio, porque nesse caso estamos falando da personalidade desprovida de emoções e centrada na razão que ele tem. Esse inclusive foi um dos ensinamentos que ele tentou passar para o Yoga, para ele esquecer a morte da mãe e se concentrar nos seus deveres como cavaleiro. A enciclopédia Taizen disse que ele consegue ter uma visão geral de todas as situações, lutando sempre com a estratégia mais adequada ao momento. Então sua função é ser a voz da razão, fornecer pontos de vista lógicos desprovidos de emoção para o grande mestre tomar a melhor decisão possível. Afrodite, o mais belo. Por fim, esse título também é bem manjado, mas existem algumas coisas que vão surpreender você. Afrodite é referenciado como tendo uma beleza fora do comum, algo quase divino, e muita gente tem uma ideia superficial dele porque no anime a Toei optou por dar uma personalidade arrogante e narcisista ao dourado. Só que no mangá ele nunca se gabou de sua beleza, sempre são os outros que falam dela, e apesar dele também saber que o grande mestre é um traidor, seguia suas ordens porque acreditava no ideal de justiça pela força. Sua principal função era guardar os aposentos do grande mestre, que ele fazia usando um mar de rosas vermelhas que fazia os inimigos caírem num sono profundo. Mas outra função que podemos deduzir está relacionada à sua beleza, pois é possível que os cavaleiros de peixes tenham essa característica para distrair as tropas inimigas, afinal é mais difícil lutar quando você está admirando a beleza do adversário. E aí, sabiam dessas? Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra sua galera que vai nos ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu!